A Árvore que Dava Dinheiro, de Domingos Pellegrini, capítulo 5. E mais flores. A gente da cidade ia perdendo a vergonha. Janelas se abriam e numa janela uma mulher pendurou uma toalha de crochê para tomar sol. As árvores tinham sombreado todo o quintal e ninguém ainda tinha ânimo para contar. Então a mulher ficou vendo o movimento e até se sentiu mocinha e falou para a filha: Felicidade está assanhada. A filha olhou. Parece até cidade, graças ao dinheiro. Não fale mais essa palavra dentro de casa. O pai trovejou. A filha perguntou se podia sair. A mãe virou uma múmia, falando baixinho e seco, de modo a conversa acabar. Com a cidade assanhada assim, nem pense. E já ia fechando a janela, quando escutou um casal de turistas com roupas coloridas e sandálias tão novas que rangiam. Deram boa tarde e pediram água, por favor. A mulher trouxe uma jarra e 2 copos. Pediu desculpa que a água não estava gelada. A gente não tem geladeira. Os turistas bebiam e ela se sentia na obrigação de falar alguma coisa. Mas o importante é ter saúde, né? A turista bebia. De repente, parou engasgando e arregalando os olhos. A mulher enfiou depressa os dedos no copo para jogar água no rosto dela. Aí recolheu a mão envergonhada. A senhora, desculpe, é costume da gente para passar o engasgo. A turista mal se desengasgou, pegou a toalha de crochê deitada na janela. Ai, que maravilha, que coisa linda. O turista pegou no braço dela. Vamos indo, vamos. Obrigado pela água. Não há de quê, desculpe o mau jeito. A turista nem ouvia, admirava a toalha. Já pensou essa toalha na mesa da sala? O marido tentava. Vamos indo. Espera um pouco, que agonia. A senhora não tem toalhas assim para vender, dona? O turista suspirou. Quando ela enfia uma ideia na cabeça, eu logo enfio a mão no bolso. Aí começaram a discutir, e a mulher ficou envergonhada de estar ouvindo. Começou a aguardar uns vasos. De repente, o turista chamou. Quanto a senhora quer pelaquela toalha, dona? Não é para vender, não. O senhor desculpe. O homem enfiou a mão no bolso, suspirando. Tirou umas notas. Isso paga? Imagina! Não vale isso tudo, não. E quase se benzeu. Era um dinheirama por uma toalha velha. Foi bordada pela minha finada mãe, mas é uma toalha velha. Então a senhora diga quanto vale. A mulher se encolhia. Ah, não sei não tenho ideia. O turista botou o dinheiro na mão dela. Então isso paga. Ela viu que era dinheiro velho, verdadeiro. Fechou a mão. A turista pegou a toalha e saiu repetindo. Que maravilha, que coisa mais linda. A mulher ficou na janela com o olhar perdido. Depois olhou para o fim da rua. Lá adiante apareciam barracas coloridas, fumaça de churrasqueiras debaixo da ponte e mais turistas vinham com roupas coloridas, sandálias novas, ombros melecados de creme e dinheiro no bolso. Então ela virou ligeira para a filha. Vai na casa da avó, pega umas toalhas e diz para ela fazer mais. O pai esperou a filha abrir a porta e falou, fecha a porta. A filha fechou a porta e ficou, os seios subindo e descendo de raiva. O pai falou para as paredes, sair nesse movimento? A mãe estava fuçando no quarto, gritou, pode ir sim, minha filha, e voltou com toalhas. Passou pelo marido falando baixinho, não complica não, velho, turista é tudo gente boa. Estendeu uma toalha na janela, deixou a jarra de água bem à vista no beiral e ficou esperando. Quando outro turista perguntou da toalha, disse que era de estimação. Minha finada mãe quem bordava, só fiquei com 2 quando ela morreu, eram 11 irmãos. A turista ficou muito sentida. Eu queria tanto uma toalha assim e perguntou se ninguém mais em felicidade fazia crochê. A mulher respondeu depressiva. Se a senhora gostou tanto, leve essa mesma. E pediu um preço tão alto que fechou os olhos. Às vezes me dá um turvamento nas vistas. Quando abriu os olhos, parecia um sonho. A turista estendia notas de dinheiro, mas tão novinhas como a das árvores.
A senhora me desculpe, mas dinheiro tão novinho assim, a gente tem que testar. A filha chegava com uma braçada de toalhas. Mais roupa para lavar, minha filha? Como essa menina trabalha. Mas me faz um favor, vai até a ponte com esse dinheiro e volta ligeirinha. Sorriu para a turista ainda de pé no sol da rua. É só um minutinho. A senhora não toma uma aguinha? É de bica, fresquinha. Enquanto esperavam a filha voltar, vendeu para a turista um vaso de samambaias. Depois abriu de novo o baú e contou as toalhas, toalhinhas, roupas de nenê, golas e punhos de crochê. Não tinha pouco, mas também não tinha muito. Temos de fazer mais. O marido jantou pensando. Falou depois do café. Nada de aumentar estoque. Viu o que aconteceu com os comerciantes. O negócio é aumentar os preços. E a filha deu ideia de colher limão nos quintais, pedir gelo no bar e fazer limonada. Eu engarrafo com rolha, encho uma cesta e vou vender na rua. O pai pensou, mas venda caro. Assim as árvores continuaram a dar dinheiro. Dinheiro verdadeiro. Os litros de limonada voltaram vazios e a moça com os bolsos da saia cheios de dinheiro. Então as mulheres lembraram que antigamente as mães faziam doce para vender aos tropeiros, acampados no rio. E procuraram assadeiras esquecidas nos armários, velhos cadernos de receita com caligrafia caprichada e cheiro de cravo e canela. Nos quintais, tinham antigos fornos redondos de barro, onde agora galinhas botavam e gatos dormiam nos dias de chuva. Então, elas espantaram os bichos e varreram os fornos, jogaram lenha, botaram fogo e quando virou braseiro lá dentro, tiraram as brasas e foram enfiando fornadas de doce de coco e de milho. Enquanto o fogão borbulhavam cadeirões de abóbora e mamão, cidra e pamonha. Logo, eram dezenas de meninas e moleques saindo com cestas cobertas de toalha de enxovais antigos, onde se lia com letras bordadas: Deus ajuda quem cedo madruga. As mulheres madrugavam despalhando milho verde, que os maridos buscavam de noitinha nos sítios, depois que voltavam dos serviços. E as meninas, logo que acordavam, sentavam ao lado da mãe para ajudar, de modo que de noite todos deitavam moídos e dormiam pesado. Sonhavam como gastar tanto dinheiro, verdadeiro, que ganhavam agora. Os turistas gastavam tanto que um menino perguntou ao irmão mais velho, que sempre sabia de tudo: que quer dizer turista? Gente que viaja? Não, gente que tem dinheiro. Correndo com o dinheiro até a ponte, os meninos chegavam de noite tão cansados que nem saíam mais para trepar nas árvores, brincar na rua. E mesmo nessa hora, os turistas continuavam gastando dinheiro. Encostavam nos balcões dos bares e pediam cerveja e caipirinha, e mais cerveja e queijo em pedacinho, depois salame. E sumiam assadeiras e assadeiras de coxinhas, pastéis e empadinhas. Um dono de bar colocou uma mesa na calçada. Os turistas aplaudiram. No outro dia, ele buscou uma velha mesa de casa. Arranjou outra com um cunhado que contratou como garçom. Comprou mais uma de um vizinho e assim, à noite, lá estavam 4 mesas na calçada, diferentes no tamanho e na altura, mas cheias de turistas que bebiam, cantavam e riam, comiam, cantavam e riam, e no fim das contas, deixavam gorjetas. Quando pagavam uma conta, o garçom passava o dinheiro ao menino que corria até a ponte, e logo eram precisos 3 moleques para esse serviço. Os turistas sentavam nas mesas, no meio-fio, no meio da rua, comendo, bebendo, cantando, rindo e pagando. Então, outro bar botou mesas nas calçadas, com cadeiras de palha que os turistas adoravam, e com sarapatel que uma velha cozinhava suando entre caldeirões enormes numa cozinha miúda. Mas era preciso. Os turistas pediam um prato depois do outro, e comiam, bebiam e pagavam rindo, e sem perguntar preço, antes nem depois. Chegavam de ônibus com bundões e violões.
e chegavam de carro com varas de pesca, barracas, frigideiras e fogareiros, cachorros tontos com jeito de fera e crianças que viviam pedindo coisas. A primeira coisa que faziam era ver as árvores, pegar notas de dinheiro, acender cigarro com dinheiro e rasgar dinheiro à vontade. Depois isso perdia a graça e queriam sol, banho de rio e comida, bebida e cantoria. De cima do morro agora se via a cidade esfumaçada. Os turistas assavam carne em valetas no chão, de manhã à noite. E meninos de felicidade iam e voltavam com cervejas para os homens e refrigerantes para as crianças. Quando traziam de volta as garrafas, paravam no meio do caminho e, numas moitas, bebiam os restos até enjoar. Quando enjoavam, vendiam poucos para os meninos menores, que engraxavam sapatos e vendiam laranjas. Um rapaz inventou de vender espetos de bambu e logo contratou 3 meninos. Ele entrava de facão nos bambuzais dos rios, fazendo dos espetos, e os meninos levavam para vender. Outros rapazes também desistiram de esperar emprego e começaram a arranjar serviço, engarrafar água de mina para vender como água mineral em Felicidade. Levar turistas de bote para pescar no meio do rio, onde em 1945 o finado Zé Anzol pescou um pintado de 45 quilos, ou catar cajus no mato, fabricar carvão, cozinhar milho verde em tambores e vender, até não caber mais dinheiro no bolso. Os meninos corriam sem parar até a ponte com dinheiro na mão, voltavam correndo. As árvores continuaram a dar, e o vento espalhando dinheiro por todo lugar. Nos quintais, dinheiro apodrecia em camadas no chão, e ninguém mais tinha tempo de varrer, porque era preciso fazer mais doces, mais salgados, encher mais marmitas, mais garrafas de suco e batidas. E no quartinho dos fundos, a avó e a tia-avó bordavam e crochetavam sem parar. As casas amanheciam com placas novas todos os dias. Fornecemos marmitas, bordados à mão, doces e salgados, travesseiros de paina, crochê por encomenda, pinga de alambique, aluga-se bote e bicicleta, comida caseira. Os bares invadiam as calçadas com mesas e prateleiras de doces. As meninas atendiam perguntando: "Posso servi-los em alguma coisa?", mesmo quando o turista estava sozinho. E as moças de letra bonita escreviam cardápios em cartolinas para pendurar nas paredes. Sarapatel, dobradinha, virado de milho, cuscuz, arroz de carreteiro, galinha ao molho pardo, rabada, doce de mocotó, canjica, arroz doce, queijadinha, olho de sogra, beijo de moça, sonho de padre, Maria mole e todos os doces de antigamente. Os caminhões de bebida, que antes passavam uma vez por mês e depois uma vez por semana, agora passavam dia sim, dia não. E um caminhão frigorífico entregava meio boi aqui, ali um traseiro, lá um dianteiro, mais adiante um boi inteiro. Ninguém mais encomendava carne ao açougueiro. E como a mulher andava ganhando dinheiro com crochê, ele começou a fazer rede de pesca na varanda, para matar o tempo antes de pescar. "Quanto?", os turistas perguntavam. "Quanto quê? Quanto quer pela rede? Não é para vender", ele respondia sempre, tantas vezes que achou melhor ficar no quintal. Mas as árvores sombreavam tudo, então ele pegou um machado para cortar os galhos, mas a mulher não deixou. "Deixa como está, quem sabe?". Ele deixou o machado, pegou a vara de pescar, mas logo voltou. Os turistas nadavam, jogavam garrafas e latas no rio. Pescavam traçando linhas. Uma lancha puxava um esquiador e rádios tocavam alto. Então o açougueiro começou a reformar a caminhonete, botando antes uma placa: "Não vendo nem compro nada". Se pudesse, resmungava, comprava só um pouco de sossego. Felicidade, se pudesse, comprava tempo. Todos ganhavam tanto que só sobrava tempo para ganhar ainda mais dinheiro. Os homens largaram do emprego ou deixaram as roças para virar pedreiros e encanadores.
Todo dia um dono de bar resolvia derrubar uma parede, aumentar a cozinha, construir mictório depressa, os turistas exigiam. E um sobrado virou hotel, um casarão virou pensão, quarto de despejo virou quarto de hotel. No Rio, rapazes enchiam velhas câmaras de ar para alugar com boias. E também alugavam varas de pescar, vendiam anzóis, latas com minhoca, e se fosse no caso, até pescavam para o freguês. Homens saíam cedinho com carroças para buscar milho e abóboras nos sítios, frangos e ovos, frutas e lenhas. Um menino tinha um viveiro de minhocas, e Felicidade achava que era um tonto. Até que minhocas valeram dinheiro, e todos concordaram. Sempre foi um menino muito vivo. Uma moça inventou colares de feijão preto, e um velho que fazia canecas de lata inventou de escrever neles lembranças de felicidade. Os turistas acharam uma graça e compraram de dúzias. Então surgiram biloquês e porta-retratos, bichos e cinzeiros de casco de coco e colheres de pau, pulseiras de sementes e esteiras de palha. Tudo lembrança de felicidade. E os turistas riam, enfiando a mão no bolso, pagavam sem dó do dinheiro. Os meninos corriam até a ponte o dia inteiro. Uns estudavam de manhã, outros à tarde. Assim tinha sempre uma turma correndo nas ruas e na beirada dos rios. Na escola, dormiam sobre os cadernos. A professora aproveitava para tricotar. Os turistas continuavam adorando tricô e crochê. Mediante módica gorjeta, o atendente da telefônica fazia ligações interurbanas sem demoras, sem gorjeta com demora. Um sujeito aprendeu o ofício de borracheiro, contratou 2 ajudantes e um deles logo abriu outra borracharia. Meninos maiores andavam com baldes e panos lavando carros, meninas com tabuleiros de bijuterias, meninos com tabuleiros de pipoca, limonada, cesta de pastéis e coxinhas, homens com carroças de legumes e frutas, cada um inventando seu pregão. Olha jabuticaba, laranja baiana, milho verde. E nos fundos das casas bordavam as velhas de vistas boas. As de vistas ruins faziam crochê tão ligeiro que mal se via a ponta das agulhas. Numa casa, a família reuniu de noite em volta da mesa. Os filhos e a mulher escutaram o homem. Tive uma ideia. A gente quebra aquela parede ali, emenda a sala com o quarto. Dá um salão para 5 ou 6 mesas e damos refeições. A filha maior fez cara de nojo. Vamos morar num restaurante, pai. Que vão pensar da gente? A mãe, vão pensar que estamos ganhando dinheiro. E tomara que seja verdade. Eu cuido da cozinha. O filho maior, temos que aproveitar. É Deus que mandou essa gente. Eu cuido das bebidas. O filho menor, eu corro até a ponte com o dinheiro. A filha menor, eu sirvo as mesas. A filha maior, eu morro de vergonha. A mãe, então você fica comigo na cozinha. O pai levantou, foi até o quintal, voltou com uma marreta. Então amanhã mesmo eu largo do emprego. E começou a marretar a parede. Não aguento esperar até amanhã. Os filhos começaram a arrastar os móveis. Numa semana, outra casa também botaram placa na calçada. Comida caseira, ambiente familiar. Demoliam quartos para emendar com a sala, e era super preciso aumentar a cozinha e ter papel higiênico para os turistas no banheiro, ao lado do jornal para o pessoal de casa. Pediam mesas para os parentes e enchiam a sala. Os turistas comiam se acotovelando. Agora a mãe cozinhava em caldeirões mais altos que o filho menor, e em frigideiras para uma dúzia de bifes no fogão a lenha e no fogão a gás, sem tempo nem para tirar o cabelo do olho. E talvez por isso mesmo, sem reclamar mais das tonturas, das varizes, da coluna, da enxaqueca e das colites. Não tinha mais tempo nem para discutir com o marido. Ele buscava lenha, fazia as compras e as contas, ajudava a filha e a sobrinha maior a atender às mesas. A sobrinha menor sempre ajudava na cozinha e o caçula contratou 2 priminhos para correr até a ponte, enquanto ficava engraxando sapatos debaixo da mesa.
Depois que lavavam os pratos, as moças sovavam massas, fritavam salgadinhos. As meninas saíam com cestas e os meninos iam juntos para correr até a ponte em caso de dinheiro novo. Dinheiro velho sempre era verdadeiro. Quando voltavam, sempre tinham novidade em casa. Geladeira, congelador para os peixes, refrigerador para as bebidas, mais pratos e talheres, copos e jarras, toalhas, litros de mel ou bordados da família. Alguma nova ideia do pai. Aí pelo sítio está sobrando pimentão? Você ainda faz pimentão recheado? O filho mais velho tinha caligrafia melhor para as placas. Hoje almoço especial, pimentão recheado. E aumentavam o preço do almoço. Na janta serviam restos como croquete à moda da casa. Um velho saiu de charrete. Um menino turista viu e agarrou na roupa do pai, apontando e choramingando. Quero passear naquilo, pai, quero passear. O velho passeou com o menino na boleia, segurando uma das pontas da rédea. Na volta pela cidade, depois uma volta na praça. Depois o menino não queria descer, agarrava na rédea. Mais uma volta, mais uma. O velho disse que também tinha um neto teimoso assim. Ia dar mais uma volta. Pronto. Então o turista enfiou a mão no bolso. O senhor faz favor de cobrar. Quanto é? O velho falou que de jeito nenhum, era um prazer. Eu tenho um neto nessa idade, criança é assim mesmo. Passeou com o menino e outro que subiu na esquina. Os dois puxavam a ponta das rédeas, e um puxava de cá, outro puxava de lá, até que pararam admirados quando o cavalo começou a soltar troços verdes e fumegantes. Quando apearam, outros meninos já choravam puxando as roupas dos pais. Eu também quero, eu também quero. E os pais perguntavam quanto custava o passeio. O velho olhou o chão, falou com a voz sumida. Cada um dá quanto quiser. No outro dia comprou madeira, chamou um filho carpinteiro, arranjou rodas de bicicleta e fizeram uma carreta com banquinhos, atrelaram na carroça, botaram uma sineta no cavalo e saíram pelas ruas. Num instante a carreta estava lotada de crianças, e duas iam na boleia, naturalmente pagando pouco mais. As sinetas soavam, como anúncio de Natal. O tempo passava, dezembro ia chegando, e as árvores continuavam a dar dinheiro. Mudou o ministro da Fazenda, a Casa da Moeda lançou novas notas no país, e no mesmo dia as árvores deram notas com a assinatura do novo ministro. Então felicidade virou notícia de novo, e chegaram mais e mais turistas. Pensões viraram hotéis, mais casas viraram pensões, e os comerciantes reformavam as lojas. Nas prateleiras surgiram roupas da moda e bebidas caras, artigos de pesca e de acampamento, enlatados e isqueiros, barbeadores e revistas, dinheiro emoldurado e abajures de dinheiro. Nas ruas, carroças vendiam frutas da terra, legumes e dinheiro. Agora a gente de felicidade varria tudo cedinho. De manhã, os turistas quase não achavam dinheiro nas ruas. Tinham de comprar. As árvores davam muito dinheiro, mas já eram turistas demais. Olhando da ponte, felicidade era uma ilhota de telhados esfumaçada, cercada de barracas por todos os lados. À noite, as barracas gargalhavam, enquanto felicidade dormia cedo. Mal amanhecendo, era preciso varrer dinheiro, acender o fogo. Nem tinham tempo de contar quanto dinheiro ganhavam, mas ganhavam. Os bares aumentavam os balcões frigoríficos, os estoques, os preços e as pedras de gelo. Diminuíam as doses e as porções. Um homem vestiu camisa branca e calça preta porque não tinha mais roupa limpa. Ia passando por um restaurante, com mesas na calçada. O turista chamou: "Garçom, faça favor." O homem foi até a mesa. Uma cerveja estupidamente gelada. Capricha que tem gorjeta. O homem foi até o balcão, pediu uma cerveja, levou. Quando ia saindo, o dono do bar chamou: "Quer ser garçom? Pode começar já." Os restaurantes caseiros também começaram a cobrar gorjeta, e agora não tinham ventiladores no teto.
Na cozinha, novo fogão a gás. Quartos com beliches para 4 ou 6, se 2 dormissem no chão. 2 famílias parentes foram morar juntas e da casa que sobrou fizeram pensão. Encheram de cama os quartos, a sala e a cozinha. Azulejaram o banheiro como os turistas gostavam. E de manhã levavam a cada quarto uma bandeja com café e leite, pão e manteiga, uma fruta e um maço de dinheiro. Os turistas adoravam, pagavam sem piscar. Logo, outras famílias também se juntaram para abrir mais pensões e vieram mais turistas. A prefeitura cobrava impostos, contratou funcionários para cobrar mais e por isso cobrou ainda mais para pagar os funcionários. Mas, no fim das contas, sobrou dinheiro para um moderno caminhão de lixo que o prefeito mandou pintar com letras grandes. Prefeitura Municipal de Felicidade. Dinheiro aqui é lixo. E o lixo aumentava todo dia. Felicidade estava sitiada por barracas, onde latas e garrafas eram abertas sem parar. E nas pensões, os turistas gastavam tanto papel higiênico e guardanapo que alguém teve a ideia. Por que não usar dinheiro? Os turistas adoraram. A fumaça das chaminés vivia sobre Felicidade. Nas ruas, um trânsito de carros, ônibus, charretes enfeitadas e bicicletas. Agora, os meninos pedalavam até a ponte. E surgiram na praça 2 agências bancárias. 2 bancários iam de moto até a ponte. Aí Felicidade pediu dinheiro emprestado aos bancos. Aumentaram os bares e restaurantes, mais pensões viraram hotéis, mais casas viraram pensões. Aumentaram também os estoques e equipamentos, porque dinheiro chama dinheiro, e com mais dinheiro iam ganhar ainda mais dinheiro, enquanto as árvores dessem dinheiro. Mas as árvores pararam de dar dinheiro. Capítulo 6. O pó. Nem perceberam em que dia foi, porque ainda tinham muito dinheiro pelos quintais, pelas ruas. Só perceberam quando o menino apontou uma árvore e mostrou. Não nasciam mais flores. Os telefones tocaram na cidade inteira. As famílias e os sócios se consultavam. O que fazer? Numa meia-noite de chuva, se reuniram na prefeitura as mulheres e os homens de negócio de Felicidade. Mãos raladas de cozinhar, pernas cansadas de atender mesas, irritados porque eram todos concorrentes e, de repente, tinham de ser aliados. Os problemas de todos eram os mesmos. Como pagar a reforma, a geladeira, todo o equipamento? E começaram a fazer contas. Nunca tinham somado todas as despesas, e agora os números assustavam. E os estoques? Como pagar os estoques se pararam as vendas? E calcularam o custo dos estoques, e os números apavoravam. Quem pegou o dinheiro no banco, como vai pagar? E calcularam os juros. Quando emprestaram dinheiro, nem tinham percebido que eram prazos tão curtos e juros tão altos. E discutiram e lamentaram, e refizeram as contas e se acusaram. Só abri o hotel porque você também abriu. E abriu na frente do meu para dividir freguesia. Senão hoje eu tinha como pagar o banco. Por que não ficou só com o restaurante? Numa democracia, todos devem ter oportunidade. Então agora não reclame. Uma mulher levantou com olhos de ódio. Fui a primeira a vender crochê, mas logo tantas começaram que tive que abaixar o preço. Outras mulheres levantaram acusando, gritando. O prefeito pedia calma. Agora você pede calma. Por que não pediu quando começamos a abrir as lojas? Os impostos você cobrou direitinho. E vocês queriam o quê? Que a cidade virasse chiqueiro? Compramos 3 caminhões de lixo. Grande investimento. Quando os turistas forem embora, nosso lixo vai caber numa carroça. Pelo menos vamos ter de novo uma cidade limpa. Eu preferi um chiqueiro com dinheiro. Porco é o que não falta. Começo de briga. Deixa disso. Uma mulher desmaiou. Vamos botar a cabeça no lugar, gente. O que fazer?
De manhãzinha, eles sacudiram os meninos. Acorda, filho, levanta. Mandaram subir nas árvores com dinheiro para colar nos galhos. E assim, quando os turistas acordaram, as árvores tinham de novo dinheiro. Mas os turistas continuaram a chegar e queriam dinheiro para acender cigarros, jogar para o alto, acender fogo, limpar sapatos e rasgar em pedacinhos. Era disso que eles mais gostavam. A gente de felicidade varreu todo o dinheiro nos quintais, recolheram dinheiro das ruas, guardaram tudo em gavetas e malas, empilharam nos quartos fechados à chave. Começou o racionamento que as crianças menores nunca mais esqueceriam, por causa da morte do porquinho. Era um porquinho sem dono, que cresceu fuçando lixo nas ruas e se banhando no brejo. Vivia a vida mais feliz que um porco pode ter. Era cor de sujeira, com 2 manchas pretas nos olhos, e andava comendo tudo que as crianças davam. Algumas tiravam da boca para dar ao porquinho. Mas, no começo, apanhou muito até aprender a não fuçar nos latões de lixo. Aprendeu também que de tardezinha a carroça do lixo passava e depois todo o lixo era despejado no aterro. Ele ia atrás do cheiro da carroça. Depois caminhava já na frente dela e voltava só no dia seguinte. Comia muito, mas de tanto caminhar, não engordava. Quando as árvores começaram a dar dinheiro, o lixeiro se aposentou por conta, até que a prefeitura contratou outro por um dinheirão. Mas então um porquinho já não ia mais ao aterro. Ninguém se preocupou com o que ele andava comendo, e só algumas crianças perceberam que o porquinho ia virando um porcão. Andava pela beirada do rio, fuçando o lixo dos turistas, e engordava sem parar. Quando as árvores foram parando de dar dinheiro, um dia ele tentou ir atrás do novo caminhão de lixo, mas já mal se arrastava. A barriga relava no chão e os olhinhos quase fecharam de tanta gordura. Até que um dia, depois que as árvores pararam de dar dinheiro, teve de correr. Atrás dele iam homens e meninos com paus e na praça já não corria, ia rolando ensanguentado e com uma pata quebrada. Os homens dando pauladas. Porco infernado! Uma mulher correu, abriu a saia para proteger o coitado, mas ele ficou com a cabeça e o rabo de fora. Os meninos apedrejavam e a mulher gritava: "Vocês não têm vergonha? Cada baita homem contra um coitado de porquinho?" Coitado, desgraçado, isso sim, viciou em comer dinheiro. E continuaram de pau no porquinho. A mulher deixou. Sendo assim, o menino contou que fazia tempo que desconfiava do porquinho, mas teve dó de contar. O porquinho já estava quase morto. "Deixa viver", pediu uma menina. "Quanto dinheiro esse porco terá comido?" Um homem perguntou com raiva e deu a última cacetada. A cabeça do porquinho era uma massa de olhos e orelhas. Deixaram na sarjeta para o caminhão do lixo, e então as criancinhas vieram vindo. Ajuntaram em volta e ficaram olhando, quase sem piscar. Piscavam só quando os olhos secavam de tanto ficar olhando. Os meninos já tinham voltado para a ponte. Atendiam os turistas. Chegavam mais turistas, viam as árvores, fotografavam, aí queriam dinheiro. Os meninos davam uma nota a cada um. Não é tempo de safra. Elas estão dando pouco. A família turista cercava o pai. "Eu queria rasgar dinheiro, pai." "Você falou que eles iam ter dinheiro à vontade", dizia a mãe. "Eu queria queimar dinheiro, pai." Então os meninos começaram a vender dinheiro. Logo, os bares e lojas também começaram, e de novo os turistas puderam rasgar dinheiro à vontade. Quanto mais rasgavam e queimavam, mais aumentavam os preços. No começo, uma nota verdadeira comprava 1 dúzia de felicidades, nome inventado pelos meninos para o dinheiro nas árvores. Depois, uma nota valia outra. 2 valiam 1, até que 1 dúzia de notas verdadeiras comprava apenas 1 felicidade. Os turistas começaram a raciocinar. "Você rasga a metade, filho. Tua irmã rasga a outra metade." "Eu não quero rasgar, pai. Quero queimar." "Fogo não dá para dividir. E que graça que tem queimar? Queime papel, ué."
Então Felicidade já tinha ganhado bastante dinheiro. Todos pagaram os estoques, o banco, as reformas e o dinheiro acabou. Os meninos foram tirando o dinheiro das árvores para vender, até que acabou também o dinheiro nas árvores. Os turistas chegavam, queriam ver dinheiro nas árvores, queriam dinheiro nas mãos. Vieram de novo caminhões de reportagem de televisões e noticiaram para o mundo. As árvores tinham parado de dar dinheiro. E pararam de chegar turistas. Mas as árvores não pararam de crescer. Os quintais eram pura sombra. As árvores troçaram as galhadas, fechando um toldo verde de folhas que se sufocavam. E as raízes também se trançavam. Escapavam dos quintais, queriam entrar nas casas, e se enfiando por baixo das calçadas, arrebentavam o cimento e, por insistência, com uma força violenta, desarrumavam a rua de paralelepípedos. Os fogões esfriaram, mesas foram empilhadas e os colchões dos hotéis começaram a empoeirar. Tachos e panelões foram para os armários. As lojas arriavam as portas, menos uma, que para o comércio de Felicidade uma porta bastava. E mesmo assim, eram muitas portas, e poucas haveriam de continuar. O trânsito tinha morrido de repente, e agora, no silêncio, se ouvia de novo a igreja badalando as horas, como uma cidade de veraneio esperando o verão. Todos podaram raízes e galhos de suas árvores, e começaram a esperar. De certo, daria mais dinheiro na próxima temporada, como toda árvore. Um dia, os meninos jantaram e se viram de repente sem cansaço e sem ter o que fazer. Então saíram para a rua. Todos os postes estavam iluminados. Alguns eram novos. Como se obedecessem a uma ordem antiga, foram se juntando debaixo do mais torto dos velhos postes. Sentaram no meio-fio e ficaram olhando a rua sem ver nada. Estavam desanimados da vida. Um se levantou de repente. Que tal um pique-salva? Os outros não se mexeram. Tinham lidado com dinheiro, muito dinheiro. Tinham sido meninos de negócio. Tinham corrido atrás da fortuna. Que gosto tinha agora correr atrás uns dos outros? Nas varandas, as meninas olhavam os meninos. Com eles, elas casariam. Seriam donas de casa, trabalhadeiras em pias e fogões, tanques e vassouras. Portanto, para que brincar agora se o futuro seria assim? Os velhos botavam cadeiras nas calçadas, mas quase não conversavam. De certo, seria de novo concorrentes no próximo verão. E nas casas, os casais faziam contas, balanços e balancetes. Agora eram comerciantes com alvarás, licenciaturas, taxas, impostos e compromissos. Enquanto isso, as árvores cresciam. O açougueiro voltou a sair toda manhã, e agora a caminhonete estava reformada e pintada com tintas achadas no lixo no tempo do dinheiro. Saía buzinando rouco, capô amarelo, chassi verde, um paralama azul, outro vermelho. E quando voltava, um dos paralamas estava sempre com uma batida nova. Vendia a carne, ele ia andar na beirada do rio, ia longe até onde não tinha chegado os turistas, e o anzol não enroscava em latas e garrafas, plásticos e sacos de lixo, linhas emaranhadas, brinquedos e roupas, fraldas e até um sapato que ele pescou um dia. Nas margens, os turistas deixavam rastros de ruínas, aterros de lixo que os cachorros cavucavam, restos de fogueiras, árvores cortadas, capinzais queimados e nas pedras e nos troncos, nomes de namorados escritos à faca, pinche e esmalte de unhas. Onde antes pescava na sombra, agora ele encontrava árvores caídas e desbarrancamentos. Então, deu de trazer sementes catadas nos quintais, mangas, abacates, goiabas e jambos, jamelões e cajus, laranjas e limas, pitangas e ameixas, mamões, e todas as frutas que antes faziam de Felicidade um pomar. Agora era preciso procurar muito para achar um pé de fruta. As árvores de dinheiro sufocavam tudo. A mulher perguntou por que agora ele levava enxada para pescar, para plantar,
Quem sabe um dia a gente possa pescar no rio com sombras e com frutas. Um dia, ela suspirou olhando as árvores do quintal e continuou esperando novas flores. O açougueiro continuou plantando frutas. Felicidade esperou 1 ano e as árvores não floriram. Amanheciam olhando os galhos. Quem sabe hoje? Anoiteciam olhando os galhos. Amanhã, quem sabe? E todo dia as árvores cresciam. As raízes se enfiavam em cada fresta de cimento, engrossavam, forçavam calçadas e meios-fios, suspendiam alicerces, até que começaram a rachar as paredes, e as copas cobriam as casas com uma sombra única. O telhado mofavam, e as crianças viviam resfriadas. Então deu uma praga de lagartas comendo as folhas, milhões de lagartas. Depois deu uma praga de gafanhotos, que comeram as lagartas e também os novos arrozais. Cansei de perder dinheiro por causa de dinheiro, um homem disse depois das pragas, e pegou um machado e cortou as árvores do quintal. Outros homens também cortaram, mas muitos continuaram a esperar. Quanto menos árvores, menos concorrentes no verão. Mas o verão passou e as árvores não deram dinheiro, deram brotos. Cada broto cortado rebrotou. E quando mais árvores foram cortadas, as primeiras já estavam com brotos mais altos que um homem, crescendo mais depressa que as próprias árvores. Centenas, milhares de brotos verdes subindo do chão, enfolhando com uma fúria verde, até virarem matagais, trançando, cobrindo os quintais e invadindo as casas. Então cortaram o mato, encheram carroças e despejaram nos campos, mas as raízes continuaram a crescer, a brotar. Nos quintais e nos campos os brotos enraizaram e o matagal avançou pelos pastos e estradas. Era um mato torcido, mais de galhos que de folhas, e nunca deu uma flor. Onde roçava aquele mato para plantação, a terra não dava mais nada. Nos quintais, as raízes avançavam, arrebentando alicerces, braços se estendiam por baixo de ruas, até levantarem os paralelepípedos. Então, a rua encheu de buracos e poças de água, e por esses buracos as raízes saíam rebrotando ao solo, e apertavam os alicerces por baixo da terra. As casas entortavam, minavam água, o assoalho esboracava. Então Felicidade cansou de esperar e começou a lutar. Abriram crateras nos quintais para arrancar os tocos e arrancaram os paralelepípedos para perseguir as raízes. Vista do morro, Felicidade era fileiras de telhados entre montes de terras e crateras, e em certos dias nem podia ser vistas. O vento trazia do campo a fumaça das queimadas. As raízes eram levadas em carroças para os campos e os tocos iam em caminhões de lixo. Queimavam em pilhas altas. O vento batia, cobria a Felicidade de cinzas. As cinzas viravam um pó preto, tão fino que era impossível varrer. Cobriu as casas e os móveis com uma pele. Todo mundo tossia. Vieram de novo os caminhões de televisões, os carros de jornais, os curiosos profissionais, e filmaram e fotografaram à vontade. Agora ninguém mais se escondia, nem se envergonhavam, trabalhavam em multidão. Será que a gente vence tanta desgraça? Se até o Natal a gente não conseguir, eu desisto. Dormiam ainda mais cansados do que quando ganhavam muito dinheiro. As crianças ajudavam, perseguiam raízes cavucando a terra, caçavam brotos e despejavam sal em cada rachadura nas casas. Os adultos carregavam os tocos e mais tocos, que agora tinham de queimar dentro de valas enormes, para depois enterrar as cinzas. Mas já se animavam. Faltam poucas, mas continuam brotando. Podem brotar, agora tenho certeza, nós vamos conseguir. Aprenderam a rir de novo e começaram a comemorar toda noite com bebidas dos estoques. Falta só metade de um quarteirão. E logo chegou a vez da última árvore. O prefeito deu a primeira machadada. Até nunca mais, desgracenta.
os homens avançaram com machados rodeando as árvores de pancadas. Mais de bater que de cortar, batiam com raiva. Quando a árvore caiu, mulheres cuspiram no tronco, meninos estraçalharam os galhos, meninas rasgavam as folhas uma a uma. Assim acabaram as árvores, mas nos campos o mato continuava a crescer e se alastrava rodeando a cidade. Mal comemoraram com as últimas garrafas, brigadas de homens saíram com machados e serras, combatiam o dia inteiro roçando e queimando, vestidos com mangas compridas e lenços no rosto para aguentar o sol. As crianças levavam marmitas e águas, e de noite as mulheres recebiam em casa maridos encorvoados, olhos cavados e cabelos chamuscados, mãos de terra e suspiros tão fundo que os homens pareciam se afundar neles. Pediram ajuda ao governo, mas o governo disse que dinheiro não dá em árvore. Precisavam esperar, e, mesmo que esperassem muito, sempre seria pouco dinheiro para combater tanto mato. As eleições vêm aí, disse o prefeito aos políticos da capital, e Felicidade vai votar em quem ajudar. Em comparação com o dinheiro que é preciso, responderam os políticos, são muito poucos votos em Felicidade, não precisamos de votos tão caros. Era isso que o prefeito contava aos felicenses reunidos na prefeitura. O salão estava lotado. Gente despencava pelas janelas. Gente se amontoava no chão. E um chapéu começou a passar, recolhendo votos. Depois, o prefeito pegou o chapéu e cheio de papeizinhos enrolados, e foi desenrolando cada um e lendo alto. Mudamos. Desenrolava outro papelzinho. Todos ouviam. Estavam decidindo o destino, mudar ou continuar em felicidade. Ficamos. Mudamos. Leu o último voto. Fez as contas e olhou aquela gente. Era sua gente. E ele, que tantas vezes tinha falado do povo, agora sentia o povo ali. O mesmo povo que passou andando pelo Mar Vermelho. O mesmo povo que crucificou Cristo e depois caiu de joelhos. Homens carecas de preocupações, mulheres descadeiradas de canseiras, velhas de dedos milagrosos, e os velhos com a sabedoria nas estações e das luas, pesca e caça, olaria e carpintaria, ossos meteorológicos. Ali estava também as moças com seus vulcões escondidos, e os moços olhando pelas janelas. Já estavam perdendo a paciência, queriam logo, queriam ação. Eram mesmo moços. Era o mesmo povo que o prefeito via, um povo sem dúvida nenhuma, e então falou meio engasgado. Gente, nós vamos ficar e lutar. Um homem começou a bater palmas devagar, como um bobo. E logo todos estavam batendo palmas e se abraçavam. As mulheres e os velhos choravam abertamente. Os moços e os homens faziam força para não chorar. O sol bateu na janela e então um menino chegou correndo e parou na porta. Quando voltou o fôlego, anunciou: o mato começou a secar. As folhas caíam amareladas, os galhos iam se retorcendo e logo estavam tão quebradiços que o vento arrancava até ficarem só as raízes na terra seca. Era tão rápido que em poucos dias as raízes apodreciam e esfarelavam. A terra murchava seca e surpreendida, virando pó. Enquanto o mato secava, chegaram as eleições, mas ninguém prestou atenção. O único candidato foi um sujeito novo em Felicidade, e votaram nele sem pensar. Mais importante que o prefeito era a terra, e a terra estava indo embora. O verão tinha trazido as chuvas e as enxurradas levavam para o rio a terra esfarelada pelo mato. Sulcos de enxurrada foram se abrindo e a cada chuva a água novamente corria pelos sulcos até virarem valetas. As valetas foram virando valas, as valas se alargando e afundando. A terra estava perfurada em galerias das raízes e agora a água comia arrancando os pedaços, cavava até desabar e levava tudo.
e as valas alargavam e afundavam mais, até que as águas das chuvas encontrou as águas dos lençóis subterrâneos, e as valas tinham virado vossorocas tão fundas que já engoliam pomares e logo alcançariam as primeiras casas. Chovia toneladas de terra desaguava no rio, que corria barrento semanas inteiras. Ventava e Felicidade se cobria de pó. Foram de novo ao prefeito. O que fazer? Mas o novo prefeito só queria cobrar impostos. O carteiro tinha largado o emprego para virar comerciante no tempo dos turistas. Agora era carteiro de novo. E era uma segunda-feira quando entregou uma sacola de cartas para metade das casas de Felicidade. Vinham todas do cartório comunicando que, passado o prazo para registrar as casas conforme o testamento, elas passavam a ser da prefeitura. O prefeito começou a cobrar aluguel das casas e Felicidade se dividiu em duas. Os que moravam em casa própria apoiaram o prefeito e os que moravam em aluguel formaram um partido de oposição. As vossorocas avançavam já pelos quintais. Numa noite de tempestade, uma casa desabou e foi arrastada pela enxurrada. No outro dia, todos foram ver os destroços. O prefeito e metade dos felicenses do lado de cada da vossoroca. Do lado de lá, os oposicionistas. Panelas, sapatos e uma boneca estavam esbarriados no barranco. Na última hora, a família tentou salvar o que podia, e quase não se salvaram. Vou trocar os caminhões de lixo por tratores, o prefeito gritou para os oposicionistas. Depois de um tempo, alguém respondeu do lado de lá. Nós apoiamos. Uma velha meio surda perguntou o que estavam gritando. Um homem suspirou. Parece que agora vamos lutar contra a erosão. Que bom, a velha bateu palmas. Estava ficando tudo tão desanimado. O prefeito trepado num caixote, já discursando. E prometo, Felicidade, que se não faltar dinheiro vai faltar sempre. Alguém gritou e todo mundo riu. Já começavam a aparecer na multidão enxadas e enxadões, pás e picaretas. Capítulo 7. Os frutos. Enxadão no ombro, naquele dia o açougueiro parou espantado na beira do rio. Existem sementes borboletas, caem das árvores rolando no vento. Um caroço com asas, para germinar longe. Sementes projetáveis, como o da mamona, estoura no sol e joga longe as sementes. As sementes vagens, sementes paraquedas, sementes que viajam no vento, nas enxurradas, no bico dos pássaros, na pelagem ou na bolsa dos bichos. Ele conhecia todas as sementes de Felicidade, mas um dia tinha achado umas pretas, redondas e duras como nunca tinha visto. Plantou uma na beira do rio, e já tinha germinado. As plantinhas já estavam com um palmo de altura. Em menos de semana, já pendurava nelas o embornal. Logo começaram a dar sombras. Os passarinhos fizeram ninhos, cantavam enquanto ele pescava. Um dia, quando já era árvore copada, ele olhou bem e falou baixinho. Já vi essa árvore antes. Um homem tinha amarrado um bode no pé de uma das árvores, e o bode tinha comido o capim ao redor. Agora ela estava alta e copada no meio de uma clareira. Já vi essa árvore antes. O açougueiro pensou de novo em voz alta. E o homem que vinha chegando para pegar o bode ouviu aquilo, e só por olhar, olhou a árvore e arregalou os olhos. É uma árvore de dinheiro. E afastou um passo como se visse o demônio. Tirou da cinta o facão de cortar capim. Tinha sido rico no tempo do dinheiro, e agora levava nas costas um saco de capim para o bode. Então foi com ódio que avançou para a árvore, erguendo o facão. Ficou louco, o açougueiro falou, e o homem parou com o braço no ar. É preciso cortar essa desgraça. Ela dá sombra, mas dá dinheiro também. Vou cortar. Mas tem um ninho lá, olha. Vou é buscar um machado e cortar.
O homem foi desamarrar o bode. O açougueiro ficou olhando a árvore. Ainda não tinha reparado que aquelas pareciam mesmo árvores de dinheiro, mas, olhando bem, que seriam aquelas coisas ali no chão? Agora o homem também via. O capim tosado pelo bode, aquelas coisas espalhadas como se fossem feitas só para estar ali, naquele momento. E para sempre tão naturais que até pareciam frutas. O açougueiro pegou uma e cheirou para acreditar. Nunca vi uma árvore dar fruta tão depressa assim. O homem já passava com o bode, tropeçando na pressa de buscar um machado. E se der dinheiro também, melhor cortar logo. Mas escorregou, amassando uma fruta no capim. O vento levou o cheiro até o bêbado dormindo ali numa moita. Acordando, ele se levantou e pegou a fruta amassada. Olhou, cheirou, esfregou os dedos na gota do caldo. Será que é de comer? Tem jeito, ouviram uma voz de mulher. Era a velha empregada do velho pão duro. E isso fez o homem lembrar das 3 sementes da primeira árvore, das árvores todas, e puxou o bode pela corda, mas o bicho empacou, mastigando a fruta. Esse bicho come de tudo. O homem puxava a corda. Vou buscar o machado. Você sumiu. O açougueiro nem acreditava ver a velha de volta. Isso virou um inferno, o bêbado resmungou. Mas passou. Eu senti que devia voltar. A velha pegou uma fruta. Eu também. O bêbado lambeu no dedo uma gota de caldo. Senti que devia voltar. Mas será que é fruta de comer? Uma bem madura caiu no rio, e antes que afundasse, os peixes já bicavam. Só tem um jeito de saber. O açougueiro mordeu. O bêbado e a velha morderam também. É gostosa, cheirosa, macia. Comiam com tanto gosto que o homem pegou uma. Olhou, cheirou. Dá mesmo vontade de... Os outros já comiam, cada um a segunda, e andavam em volta da árvore procurando mais. O homem abriu a fruta, o caldo escorreu nos dedos. Lambeu, deu uma mordidinha, mordeu mais. E para comer com as 2 mãos, até desamarrou o bode. Fruta boa. E lembrando da árvore, engasgou. Mas será que não vai dar mesmo dinheiro mais? Se der, agora a gente já sabe o que fazer. O açougueiro jogou algumas frutas para os peixes. Agora sei por que voltei. O bêbado falou de boca cheia, e a velha completou. Para comer essa fruta. É muito boa mesmo. O homem se lambuzava. Então por que jogar tantas para os peixes? Eles gostam. O açougueiro jogou mais algumas. Na cidade, todo mundo também gostou das frutas. Logo descobriram que davam suco, doce e geleia. As sementes davam colares e terços, e não havia nada melhor para os velhos usarem as fichas de baralho. As flores também eram cheirosas e bonitas. As árvores viviam cheias de abelhas. Então, plantaram mais sementes nas estradas, nas chácaras, até que as árvores se espalharam e chegaram aos quintais. E todo dia algum menino descobria que também eram árvores gostosas de trepar. Melhores ainda para juntar passarinho. E continuaram dando frutos, sementes, flores, sombras, cantos e alegria para a felicidade por muito e muito tempo.